É isso aí, galera. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde. Falar um pouco aí sobre questão, um pouco uma questão mais filosófica, assim, política, e uma questão de tentar entrar um pouco dentro de um contexto histórico, né? E de consciência de classe. Por exemplo, a gente for pegar a história da humanidade, né? Os povos, as pessoas sempre elas foram oprimidas, né? Por grupos, né, por reis, por ditaduras. Né? Hoje, né, a gente vive nos tempos modernos. Né? Hoje a gente somos oprimidos por grandes interesses econômicos. Né? Econômicos, estratégicos. Né? Tem toda uma questão, por exemplo, da luta energética, né? Petróleo, riquezas, minerais, né? E a sociedade ela foi evoluindo ao longo disso, né? Ao longo, em torno disso tudo. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, o contexto, a conjuntura hoje, os discursos eles são mais ou menos parecidos, né? Ao longo dos séculos, por exemplo, né? O que serviu para ter os dominados e para ter os que dominam, né? Que é uma minoria. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a história do mundo antigo, as guerras, se a gente for pegar lá o período feudal, por exemplo, na Idade Média, né? Eu não vou nem entrar no mérito lá do mundo antigo, né? Mas assim, antigamente eles falavam, por exemplo, que os reis tinham sangue divino, que os reis foram escolhidos por Deus, né? Na época lá da Idade Média lá. E tipo assim, tinha os servos que trabalhavam na terra e tinha que dar grande parte daquilo que produziam lá para os reis, para os nobres, né? E sempre ficavam na miséria, sempre ficavam na pobreza, não tinham onde morar, não tinham onde plantar. E os reis ficavam na pujança, ficavam na vida luxuosa, eles dominavam, né? A pessoa na Idade Média, por exemplo, ela não tinha muita escolha. Se você fosse filho do nobre, o filho mais velho herdava tudo, o filho do meio ele viraria soldado ou cavaleiro, sei lá, alguma coisa assim. O filho mais novo sempre ou virava padre, né, ia para uma ordem religiosa, né, virar alguma coisa assim. Quer dizer, tinha toda uma hierarquia, né, e abaixo disso tinha os camponeses, tinha os pobres, né. E depois veio a era industrial, né, a gente pega aí, depois disso aí um período, né, bastante longo, acabou a Idade Média, veio a Era da Razão, a Era, né, a Revolução Francesa, a questão dos iluministas, né, a Era da Razão, né, e teve uma cisão de poder nessa época, né, que aí veio, no século XVI veio a questão dos protestantes, com Lutero, aquela coisa toda, né, e tal, beleza. Depois veio o período a era da industrialização. O que a gente quer dizer com isso tudo? Hoje em dia, as lutas são outras, né? Porque, por exemplo, hoje eles têm um discurso mais ou menos parecido com aquela época, que é o seguinte: se você é pobre, você não lutou o suficiente. Quer dizer, mudou um pouco, né, o discurso, né? Você não luta, você não é merecedor, eu mereço porque eu me esforcei, né? Então, o que eu falo é para vocês aí que pegam ônibus aí todo dia, que trabalham em empregos às vezes que não são felizes nesses empregos, né? Não tiveram condições de estudar às vezes, né? Às vezes pessoas que ganham pouco, né? E às vezes a gente tem que aceitar trabalhar em qualquer coisa, né? A maioria das pessoas assim, não só no Brasil, mas no mundo somos assim, né? Eu queria perguntar o seguinte: se vocês acham mesmo que, por exemplo, as pessoas que têm grana, as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que dominam o sistema, por exemplo, você acha que elas são merecedoras ou porque elas se esforçaram muito? Se a gente for fazer um pequeno exercício, por exemplo, eu sou um indivíduo, sou uma pessoa, né? Então eu tenho uma certa limitação X, né? Por mais que eu trabalhe, por mais que eu faça, por mais que eu produza, sempre eu vou ter uma limitação, eu vou chegar até X, eu não vou passar disso, porque eu tenho limitação como pessoa. Então a gente tem que pensar que é o seguinte: todo mundo que tem grana, todo mundo que está muito rico, que tem milhões, bilhões, elas tiveram que tirar de alguém. Para alguém ter 3, 4, 5, tem que ter 2, 3, 4, 5 pessoas sem. Né? Ninguém fica milionário, ninguém fica rico por esforço próprio. Né?
99% das pessoas, eu falo 99% porque você pega aí um cantor, né, e tal, um artista, ele faz shows, tudo bem, né, e tal, você pega aí algumas pessoas, ok, né, mas agora ficar rico com o trabalho, gente, ninguém vai ficar rico com o trabalho. A não ser que você explore de outro. Por exemplo, eu monto um negócio, eu tenho que contratar tantos funcionários, vou pagar salários irrisórios para ele, vou fazer ele trabalhar o máximo possível, né? Então, se a gente for pensar bem, por exemplo, o valor de salário mínimo aqui no Brasil, por exemplo, né? Salário vezes hora trabalhada, né? Um salário mínimo, poxa, o empresário chora, mas o salário mínimo está muito alto, que não sei o que, pô. Um salário mínimo, para quem é empresário, para quem são os detentores do poder, mas tem a questão do que eu tenho que pagar, às vezes, o dobro em carga tributária, que não sei o que, não sei o que. Mesmo assim, se você paga mil reais para uma pessoa, 957 gasta mais a mesma quantia, mesmo assim você ainda está, né, ganhando em cima daquela pessoa. Né? Porque é o seguinte, se você for pensar o seguinte, eu pego 957 reais ou o dobro disso, eu tenho uma pessoa à disposição para trabalhar para mim durante um mês, para produzir durante um mês. Agora, o que vai sobrar disso, metade disso vai para a pessoa. A pessoa com 957 reais, isso não é nada para uma pessoa, para um trabalhador. Porque isso não dá para atender as necessidades básicas, não dá para atender a questão do transporte, não dá para atender a questão de lazer, sabe? Então, quer dizer, a gente vive sendo sugado, né? A gente vive... Então, as pessoas nunca vão ficar ricas trabalhando. Esse papo de meritocracia é essa besteira, porque a maioria das pessoas herdam, que são ricas, né? A maioria das pessoas que são ricas herdam, a maioria das pessoas que são ricas, elas têm influência, elas têm conhecimento, elas são indicadas, né? Elas têm chance de estudar em boas escolas, elas não precisam trabalhar, por exemplo, de 7 às 17, de 7 às 18, depois ter que pegar um ônibus, ir para a periferia, andar 1h30, né? Depois ir para uma faculdade, cansado, depois vai chegar em casa meia-noite, vai dormir lá para 1h da manhã, para acordar às vezes 5h30 da manhã para pegar transporte público. Então a maioria das pessoas não estudam por causa disso. Se a gente for colocar horas trabalhadas, esforço, era para toda a população ser rica, pelo menos aqui no Brasil. O brasileiro trabalha muito, né? Eles falam que o brasileiro é preguiçoso, eles falam que o brasileiro... Então eles arrumam muitos adjetivos para poder menosprezar a classe trabalhadora. Eles arrumam... esse povo tem filho demais, esse povo quer viver de ajuda do governo, não. Políticas compensatórias, tal. Todos os países do primeiro mundo, eles viram necessidade de ter isso. Né? De ter isso porque os capitalistas de lá parece que são um pouco menos burros, né? Parece que eles pensam um pouco mais assim, né? As estradas são filé, os meios de transporte são filé, eles otimizam a produção, o salário tem um poder de compra maior, papapá, mas eles são explorados também, não quer dizer que eles não sejam explorados, né? Eu tive a oportunidade de ir para fora, eu vi, não, o que você faz com euro, você não faz com real, um é um, né? Um trabalhador, por exemplo, em outros países aí, por exemplo, ganha 7,50 a hora. Aqui você ganha 4 e pouquinho, 5 e pouquinho a hora. Mas se você for no supermercado com, vamos supor, 1 hora de trabalho aqui, você compra 3, 4 vezes menos que um trabalhador, por exemplo, europeu compra. Eles são explorados também. A gente está mais que explorado. A gente está super, super mega explorado aqui no Brasil. Então, gente, a gente tem que começar a ter consciência de classe. A gente não tem que começar a defender rico, não tem que começar a admirar. Porque o fulano ele venceu na vida, o fulano... Se ele chegou a vencer na vida é porque ele precisou da ajuda de muitos. Ele não venceu sozinho. Né? Se o cara monta um negócio, monta alguma coisa, ele vai ter um monte de gente que vai estar trabalhando lá, ganhando mixaria lá. Mas ele não pode pagar mais porque tem a carga tributária? Não, isso é balela, cara. Tanto é que eles estão fazendo o máximo aí para aprovar a lei trabalhista, estão terceirizando, né? Agora todo mundo vai ser terceirizado aí, quer dizer, as condições de trabalho estão sempre piorando. Então a gente tem que começar a avaliar, começar a ponderar o que é certo, o que é errado, quem que a gente defende, quem que a gente não defende. Sabe? Quem é pobre, quem é povo, quem é massa, quem é trabalhador, tem que começar a pensar que é o seguinte, tem que pensar como classe, pensar como iguais. Não é achar bonito porque o cara tem um carro melhor, porque o capitalismo, o capital, ele sempre faz você sonhar.
né? Você tem que ter um carro melhor, você precisa ter uma casa melhor, você tem que se vestir melhor, você tem que comprar, compre batom, compre batom. Ou aquela propaganda tesourinha, né, do menino dos anos 80, eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Uma propaganda irritante do caramba. Né? Mas assim, o capitalismo em resumo é isso. Se a gente for pegar a geopolítica, a gente for pegar, por exemplo, as lutas, né, os países ricos, os Estados Unidos, a Europa. Cara, os Estados Unidos são o que são, porque eles sugam de outros países, né? Muita gente fala, lá tem não sei o que, tem, igual aqui a gente fala que tem que vender as empresas, tem que acabar com as estatais, não sei o que. Gente, os Estados Unidos, eles não permitem vender as reservas de petróleo que eles têm. Na verdade, eles, por muito menos que isso, eles fazem guerra, eles dão golpe de Estado, eles ajudam a promover o caos, eles ajudam a quebrar a economia. Se vocês não acreditam nisso, poxa, que pena, né? Você acha que, por exemplo, eles vão fazer guerra, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, vão fazer guerra, gastar bilhões e bilhões de dólares, sacrificar vidas de jovens à toa? Porque não, nós estamos querendo levar a paz e a democracia para o mundo. Por que eles não ajudam? Não tem ajuda humanitária para países da África, ou ajuda humanitária para países da América Latina? Humanitária, não estou falando militar, e nem de intervenção, e nem de... Mas eu falo de ajuda humanitária mesmo. Não existe isso. Eles não vão travar uma guerra onde não tem recurso. Eles não vão travar uma guerra onde... Eles não vão se meter na política externa onde não tem recurso. Então vocês podem ver... Eles só se metem em lugar, por exemplo, o Brasil descobriu o pré-sal, acho que foi em 2005, 2006, ou 2004, eu não lembro o ano. Mas de lá para cá, a nossa vida virou um inferno. O que era para ser uma benção se tornou a nossa sentença. Né? Daí o golpe que derrubaram a presidente Dilma, que tiraram o Lula do poder. Aliás, tiraram o Lula do poder. Tiraram o Lula das eleições, na verdade. Né? O Lula fez um bom mandato, deixou a casa em ordem, saiu com aprovação de 87%. Melhorou muito a vida das pessoas. Mas você é petista? Eu não sou petista. Né? Eu sou um cara de esquerda, eu sou um cara... eu penso... Né? Eu sou um cara que eu sou independente, eu tenho meus votos independentes, voto em alguns candidatos, por exemplo, do PT, vou votar em gente do PSOL, quer dizer, eu tenho um pensamento próprio, né? Mas o fato é que eu tenho um lado, e o lado que eu tenho, o lado que a gente pensa, é o lado das pessoas igual a mim. Eu não vou idolatrar lá um jogador de futebol, não vou idolatrar um cara milionário, eu não vou idolatrar um cara porque ele tem um carro melhor do que o meu. Eu não vou colocar lá o Steve Jobs ou outros, né, grandes ícones bilionários como exemplo de vida. Não. Meus exemplos de vida é Pepe Mujica, né, pessoas aqui do bairro que eu conheço que lutam, né, que sustentam a família, mesmo com pouco que tem, não tem lazer, pessoas aí que se esforçam. Né? Então a gente tem que começar a ter esse pensamento de classe e não auto se sabotar. Não denegrir os pobres, não maiar quem trabalha, não achar que quem é pobre é inferior, que o direito dos humanos, não, sabe? Não é pregando a violência, não é pregando o ódio, não é... A gente tem que valorizar as pessoas que trabalham. Então, o que eu penso é isso, a gente tem que ter unidade de classe. A gente tem que começar a refletir. Uma coisa que eu falo, que eu convido a vocês, né, que estão vendo esse vídeo, é o seguinte: comecem a pesquisar bem a história, comecem a ver, por exemplo, os discursos de quem defende a meritocracia, de quem defende os ricos, mas olha lá na ponta mesmo. Né? E se você é um pobre, se você é classe média baixa, ou classe média, pense e fala, não, peraí, deixa eu ver aqui, por que não defender a vida, por que não defender o ganho mais ou menos igualitário? Ninguém, gente, uma coisa que eles falam que as pessoas de esquerda quer que todo mundo seja pobre, é mentira. A gente quer que as pessoas tenham condições mais ou menos igualitárias. Ninguém vai ser igual a ninguém. A gente tem noção disso, tem entendimento disso. Sempre alguém vai ter uma casa um pouquinho melhor, alguém vai ter um carrinho um pouquinho melhor, alguém vai se vestir um pouquinho melhor. Isso é normal, é natural. É natural. Alguém vai ganhar um pouco mais, mas a pessoa vai ganhar um pouco mais ou um pouco menos de acordo com a responsabilidade. Mas o que a gente prega não é aquele abismo, por exemplo, de um engenheiro ganhar lá, ter um piso de 8 mil reais e um servente de pedreiro ter um piso de mil realzinho por mês. Mas é a responsabilidade do engenheiro, ele estudou, ele dedicou a vida toda, mas e o servente não? E o pedreiro não? Né?
ele levanta de madrugada, ele pega ônibus, ele tem a responsabilidade ali de assentar o tijolo direitinho para a parede não cair, seguindo todas o que o engenheiro, todo, né, todo tá escrito ali na planta, quer dizer, é um cooperando com o outro, o médico, né, não precisa ser aquele abismo, ele é um médico, ele é o senhor dos senhores, porque ele estudou medicina, o grande advogado. Não é isso que a gente prega é que, por exemplo, se o cara trabalha de servente pedreiro, se a mulher trabalha de diarista, se o homem trabalha como frentista no posto, se o companheiro dirige um caminhão, né, ele ter condições dignas, ele ter direito ao lazer, ele ter condição de ter lazer, ele ter condição de ir no supermercado fazer uma compra bacana, ele ter sua casa, direito à sua casa própria, né? Ele poder levar os filhos deles para ter lazer, num parque, para poder passear, não pagar uma passagem tão cara, ter um transporte público digno. É isso que a gente prega. A gente não prega que os caras que estão lá, eles têm que ganhar menos, eles têm que ser, não, ninguém está pregando isso. A gente está pregando que tem que ser um pouco mais equilibrado. Né? Tudo bem se o engenheiro ganhar o dobro que um servente, ótimo, ou o dobro que um pedreiro, ótimo, mas ele não precisa ganhar 10, 15, 20 vezes mais. Né? Que ele continue ganhando o que ele ganha lá, o engenheiro, mas que o pedreiro também, ou o servente, que ele possa chegar num patamar um pouco mais próximo também, para ele poder ter direito, né, a ter uma vida digna, ter uma vida feliz, ter uma vida, né? Então a gente tem que começar a lutar por isso. E não achar que, por exemplo, é só através da violência, só através do ódio, só através dessa coisa. Cara, a gente não vai mudar um país assim, a gente vai mudar através da cultura, a gente vai mudar através da equidade. As pessoas precisam de equidade, as pessoas precisam de deixar de ser menos egoísta, entender a dor do outro e da outra. Né? Eu não quero ter mais que o meu vizinho, mas eu quero que o meu vizinho, se ele tem menos que eu quero que ele esteja equiparado, tenha pelo menos a mesma quantidade que eu tenho. Né? Se a minha casa é razoável, eu quero que o outro que está com a casa pior lá tenha uma casa razoável igual a minha. Se o outro tem uma casa melhor, o outro também tem que querer, não, eu quero que aqueles ali tenham uma casa um pouco parecida. Né? Que seja uma casa confortável, que seja, né, que não uma casa de luxo, mas um teto para as pessoas morarem. É isso que a gente prega. A gente prega igualdade. Né? Então vamos começar a pensar, vamos começar a tentar mudar essa sociedade, porque se a gente começar a pensar que eles são o exemplo e nós somos o problema, a gente sempre vai continuar sendo os dominados, a gente sempre vai continuar sendo os oprimidos. Né? Pobre culpa pobre porque o pobre é pobre. Pobre culpa pobre por causa da violência. A violência explodiu muito nos anos 90 por causa da questão da droga. Né? Muita gente, mas antigamente não tinha essa violência. Não tinha essa violência toda, porque não tinha esse nível de consumo. A questão da droga era menor. Né? E essa questão da violência ela explodiu muito depois dos anos 90 por causa da questão das drogas, essa guerra às drogas. Né? É uma falácia. A gente tem que começar a tratar esse problema como saúde pública. Né? Isso não vai resolver matar, nossa, bandido, porque as drogas, essa guerra, todas as drogas, isso interessa para quem lucra com isso. Né? Quanto mais opressão tiver, quanto mais proibido for, quanto mais não sei o que for, alguém tá ganhando dinheiro, não, porque tem que ser caro, porque isso é proibido, a gente corre risco e é isso. Né? Então a gente tem que começar a pensar enquanto sociedade, e começar a ter solidariedade de classe também, começar a pensar, não, peraí, por que né, quer dizer, eu sou pobre, mas não é culpa minha não, é culpa de todo um sistema que faz tudo para sabotar a gente. Né? As escolas para pobre não são boas, os transportes não são bons, a saúde não é boa, porque isso é intencional. Não vou investir ali, eu vou criar uma praça, eu já ouvi o nego falar assim, para quem vai investir naquela praça lá, os caras vão quebrar tudo mesmo, mas por que será? Né? Não tem lazer, não tem nada. Vou investir em saúde para esse povo aí, não sei o quê. Não vou investir em escola, não vão formar gente pensante. A escola não forma pessoas pensantes. Então, quando começa a ter uma luz de começar a formar pessoas pensantes, vem outros grupos falar, não, eles estão ensinando, por exemplo, está ensinando questão de gênero na escola, mas é questão de respeito. Ninguém está ensinando ninguém a ser gay na escola. Isso é mentira. Está ensinando a tolerância, o respeito, né, como naqueles países mais desenvolvidos, igual a Noruega, Suécia, papapá. Eles têm um pouco mais essa visão, assim. São países desenvolvidos e tal, né?
Então a gente tem que começar a ter respeito com outros. E uma coisa eu vou falar pra você, cara. Se você tem problema de ver ou dois caras se beijando, ou duas mulheres lá, tal. Se isso tá te incomodando, cara, eu vou te falar pra você, você tá com um problema, velho. Você tá com um problema que você tá com uma coisa de identidade aí que você não consegue resolver, né? Porque não me incomoda nada, né? Me incomoda muito mais é ver uma pessoa dando um soco na cara da outra na rua. Isso me incomoda muito, né? Porque a questão da violência me incomoda, né? Não a questão de duas pessoas que estão lá se amando e tal, né? E a questão de gênero, né? Então a gente tem que começar a pensar, pô, o direito do outro, o meu direito, quem somos nós, né? Somos trabalhadores, então é uma coisa para a gente começar a refletir, né? Não condenar o outro e não condenar a outra, e não botar a culpa dos pobres nos pobres, porque esse sistema ele foi feito para sabotar mesmo, esse sistema foi feito para cercear mesmo, esse sistema foi feito para manipular mesmo, né? Então procure se informar, procure ver, não, peraí, deixa eu ver, esse negócio de direito social, deixa eu ver o que é isso aqui. Não, mas isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, mas vocês têm que ver com suas próprias mentes. Tira as amarras, por exemplo, das questões ideológicas. Né? Vamos tirar as amarras disso, né? Seja, né? Vamos olhar, não, peraí, por que tem pobre? Deixa eu ver, precisa de tantos pobres porque tem que ter um rico consumir, comprar uma Ferrari. Imagina, por exemplo, se todo mundo, por exemplo, comprasse uma Ferrari, ou se todo mundo tivesse uma mansão. Isso é besteira, gente, o planeta não aguenta, a gente vive num planeta finito, né? O planeta é um só, né? Nós somos 7 bilhões de pessoas, mas 7 bilhões de pessoas que têm condições de ter alimentação decente, de ter transporte decente, de ter lazer, sem denegrir o planeta, sem acabar com a natureza, sem destruir o meio ambiente, né? E sem essa coisa frenética do consumo. Eles fazem um produto X, aí fala assim, não, esse produto aqui, em vez dele durar 2 anos, a gente tem toda a condição de fazer esse produto durar 2 anos, mas ele vai durar 6 meses, porque as pessoas têm que continuar comprando. Ou essa camiseta que está na moda, mas daqui um ano, daqui 6 meses essa camiseta não vai estar na moda. A gente vai lançar uma camiseta que tem a listra assim, porque a camiseta que está com a listra assim, ou a camiseta lisa, ela não vai estar na moda. Então as pessoas têm que comprar outra camiseta. Quer dizer, pô, a camiseta está aqui, ó, tem essa camisetinha surrada aqui, ó. Já tem 6 anos que eu tenho essa camisetinha surrada, ela está me servindo ainda, né? Então, gente, a gente tem que começar a pensar nisso. Mas você tá de um relógio camelô mesmo, um relógio made in China. Só para olhar as horas eu gosto de relógio e tal, mas não é uma coisa consumista, né? O meu último relógio durou 7 anos, eu cuidando dele, não deixava a água entrar, mas não é penduragem. É porque eu não tenho necessidade de estar trocando sempre, né? Então, quer dizer, demorou 7 anos, eu comprei um reloginho de R$ 15 do camelô, né? Comprei, como eu tinha comprado o outro, né? Mas ele durou 7 anos, eu fiz ele durar 7 anos, né? Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar. Comprar só o necessário. Não estou falando para todo mundo viver igual um franciscano ou todo mundo virar vegano. Não estou falando isso, gente, né? Cada pessoa, eu acho que tem o seu nível de consciência e tal, mas a gente fazer o máximo para poder preservar o planeta, a gente fazer o máximo para valorizar o trabalho das pessoas, a gente fazer o máximo para ter autocrítica, a gente fazer o máximo para poder combater esse sistema que está aí pronto só para ferrar e para explorar da gente. Né? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Vamos pensar como classe, vamos pensar como seres humanos, vamos pensar vamos pensar com espiritualidade. Não estou nem falando de religião, não. Que antigamente eu estava até numa linha de ser espírita e tal, mas depois eu comecei a ver que né, eu comecei a ver que tem um espiritismo brasileiro, quer dizer, eu tenho todo um questionamento. Né? Eu sigo muita filosofia lá de Kardec, mas eu não tenho religião. Eu sou agnóstico, então eu começo a pensar, eu acredito que existe um Deus, que tem um propósito, mas isso é um pensamento meu. E não é que esse pensamento meu que as pessoas têm que... Né? Mas a gente tem que começar a ter autocrítica das coisas. Tem que começar a questionar, tem que começar a avaliar, tem que começar a ter percepção das coisas. E é o seguinte, não vai ter nenhum salvador da pátria que vai vir e vai... eu vou instalar uma ditadura, eu vou chegar, eu vou quebrar, eu vou matar todo mundo, eu vou botar todo mundo na cadeia, não sei o que. Não, isso não vai resolver o problema. O povo só vai começar a mudar a situação quando todos nós começarmos a participarmos das políticas, quando todos nós começarmos a se reunir em conselhos, em organizações, em grupos, em movimentos, né, participar mais da política, cobrar mais, acompanhar quem são, né, nunca ficar votando só nos mesmos, né? E começar a ver quem é quem, mesmo que você possa até votar
um ou outro que está há algum tempo na política, mas começa a ver, não, o que, que essa pessoa fez lá para trás? Não, a pessoa fez, eu vou dar um voto de confiança nele. A pessoa fez, eu continuo dando um voto. Mas, opa, a pessoa pisou na bola, tá fora, vamos botar outra, vamos mudar e tal. Vamos começar a ter senso crítico, gente, é isso. E vamos começar a nos organizarmos e vamos começar a valorizar aqueles que são iguais a nós. Eu valorizo a luta das pessoas que trabalham. Que para mim, exemplo de vida é o pai de família que ganha um salário mínimo e sustenta aí 2, 3 filhos, né? Muita gente paga aluguel aí, tá, né? Então esses são meus exemplos de vida. Não é o cara que tá bem de vida lá porque ele acabou explorando muita. A maioria, 99%, ninguém fica rico trabalhando, não. Ou fica rico através de especulação financeira, movimentação financeira, né, como investimento, não sei o que, não sei o que, monopólio, começa a monopolizar as coisas, o cara abre ali um restaurante, aí ele já começa maiar a concorrência, aí só fica ele ali, não deixa ninguém entrar, empresa de ônibus, esses empresários vai expandindo as frotas, é isso, são os monopólios, né? Ninguém fica rico honesta, 100% honestamente, não. Não estou falando que ninguém é ladrão, que ninguém é isso, não, mas as pessoas sempre, elas ficam ricas através do monopólio, através da exploração, né? Através da especulação, gerando crise, não sei o que, o dólar vai ficar alto, não sei o que, compra, vende, essa coisa da moeda. Por que cada país tem que ter um valor de moeda? Por que as moedas não têm um valor, né, paritário, parecido? Quer dizer, tem todo um sistema aí, porque os países mais pobres, as moedas valem menos, e os países mais ricos, as moedas deles são fortes, as moedas valem mais, aí a moeda europeia, a moeda americana tem que valer 3, 4, 5 vezes mais que a nossa, né? Quer dizer, é uma coisa meio... é uma coisa para se pensar. Então vamos começar a pensar e vamos começar a refletir quem somos nós e o lugar que a gente está nesse mundo e nesse planeta. É um pouco isso que a gente tem para dizer hoje aí, e é um pouco de pensar, começar a ter um pensamento crítico e começar a ver quem que somos nós de fato nesse mundo e como a gente pode ajudar, né, a mudar um pouco essa situação, né, e começarmos a evoluir como seres humanos aí para poder tá incluindo o outro e a outra, incluir todas as pessoas, pelo menos tá num nível parecido, né? Igual eu tô falando, ninguém tá pregando para todo mundo ser pobre, ninguém tá pregando para todo mundo ser rico, mas para que todo mundo esteja num patamar parecido. Lógico que vai ter alguém melhor, alguém, né, mais pobre, alguém mais um pouquinho mais, mas todo mundo, mas não vai ter que a gente prega não ter aquele abismo, ter os muito lá de cima e os muito lá de baixo, mas que estejam pelo menos no meio do caminho. Ok? Então é um pouco isso aí, espero que... Vamos refletir, gente.